presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, comentou a decisão do ministro Jorge Mussi, do TSE, que afirma que matérias do grupo UOL Folha de São Paulo não provam que tenha havido disparos de WhatsApp na sua campanha à presidência. Bolsonaro disse: o TSE decidiu que não houve disparos em massa de mensagens via WhatsApp durante campanha eleitoral pelo então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Mais uma narrativa montada pelos canalhas jogada na latrina. Como funciona? A Folha de São Paulo publica fake news sobre Bolsonaro, com a matéria o PT ajuiza a ação no TSE, mas Bolsonaro é absolvido. A ação mencionada pelo presidente, promovida pelo PT, pedia a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, com base em matérias jornalísticas publicadas pelo jornal Folha de São Paulo e replicadas pelo portal UOL. Após a fase inicial, os autores juntaram outras matérias produzidas pelo mesmo grupo e pediram a oitiva de mais testemunhas, quebras de sigilo e juntada de documentos, entre outras tentativas de produzir provas. Na decisão, proferida hoje, o ministro Jorge Mussi descarta os pedidos, explicando que nem mesmo as matérias jornalísticas que o partido usou para iniciar a ação demonstram que teria havido qualquer disparo de WhatsApp. Segundo o ministro, as provas que já foram apresentadas nas fases anteriores esclarecem os fatos e apontam para a não participação da M4 em qualquer esquema de disparos em massa pelo WhatsApp. O ministro faz alguns comentários sobre matérias do Grupo UOL e Folha de São Paulo juntadas pelo PT. Ouça. De mais a mais, algumas considerações podem ser realizadas sobre a notícia veiculada em 18 de junho de 2019 pela Folha de São Paulo e replicada no site UOL, consistente na seguinte narrativa. Nos áudios, o espanhol Luiz Nova, da Envia WhatsApp, diz que empresas, açougues, lavadoras de carros e fábricas de origem brasileira compraram seu software para mandar mensagens em massa a favor de Bolsonaro. A reportagem está à disposição na internet, no portal UOL, com acesso livre ao público. No seu texto, exsurge que o próprio empresário espanhol negou posteriormente os fatos narrados pelo jornal. Procurado pela Folha, o empresário espanhol negou que tenha trabalhado para políticos brasileiros. É mentira, não trabalhamos com empresas que tenham enviado campanhas políticas no Brasil, afirmou. Tanto faz se gravaram sem permissão uma conversa informal. Repito pela enésima vez, não trabalhamos com campanhas políticas no Brasil, disse a reportagem o empresário espanhol. Ainda que não houvesse a negativa, verifica-se que a notícia é genérica ao falar de empresas, açougues, lavadoras de carros e fábricas. Demais disso, não está amparada em nenhuma prova material, uma vez que, se ele de fato vendeu para pessoas jurídicas brasileiras, deveria a reportagem noticiar de forma clara quem comprou o nome da empresa, porquanto a operação de venda deve estar lastreada em contratos de alienação do software, com a devida remessa de pagamentos via transferência internacional ou boleto de cartão de crédito, depósitos, etc. Não obstante, a mesma reportagem do jornal Folha de São Paulo /UOL também afirmou que não há indicações de que Bolsonaro ou sua equipe de campanha soubessem que estavam sendo contratados disparos de mensagens a favor do então candidato. Impende consignar, outro sim, que a Folha de São Paulo pontuou que os investigados, ouvidos na mesma matéria, negaram a contratação de quaisquer empresas ou pessoas para disparos de mensagens. Abre aspas, após a publicação de reportagens sobre compra de pacotes de mensagens de WhatsApp por empresários nas eleições do ano passado, integrantes da campanha de Bolsonaro negaram o uso dos disparos em massa ou qualquer tipo de automatização. Fecha aspas. Desse modo, além do próprio cidadão espanhol negar a denúncia, inexistem indícios materiais que sustentem as dúvidas lançadas na reportagem de dezembro de 2018, estando esses acontecimentos devidamente esclarecidos pela reportagem do jornal Folha de São Paulo UOL de 18 de junho de 2019. Anteriormente, em 18 de outubro de 2018, na matéria intitulada Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, a Folha de São Paulo UOL relatou de forma bastante clara a atuação da M4.
Abre aspas. Na prestação de contas do candidato Jair Bolsonaro, consta apenas a empresa AM4 Brasil Inteligência Digital como tendo recebido 115 mil para mídias digitais. Segundo Marcos Aurélio Carvalho, um dos donos da empresa, a AM4 tem apenas 20 pessoas trabalhando na campanha. Quem faz a campanha são os milhares de apoiadores voluntários espalhados em todo o Brasil. Os grupos são criados e nutridos organicamente, diz. Ele afirma que a AM4 mantém apenas grupos de WhatsApp para denúncias de fake news, listas de transmissão e grupos estaduais chamados comitês de conteúdo. Não há indício de que a AM4 tenha fechado contratos para disparo em massa. Carvalho nega que sua empresa faça segmentação de usuários ou ajustes de conteúdo. Fecha aspas. Ou seja, se não há sequer indícios da contratação de disparos pela AM4, não tem sentido as diligências requeridas em relação à empresa oficial da campanha, bem como em relação às demais empresas citadas pela representante. Incorreria a Justiça Eleitoral, sem dúvida, no constrangimento ilegal das prerrogativas constitucionais dos cidadãos e das empresas envolvidas na reportagem, se concedesse as requisições. Ainda, a título ilustrativo, examino a matéria intitulada Engenheiro boliviano diz que seu software foi usado para disparos pró-Bolsonaro, datada de 19 de junho de 2019, do mesmo periódico. Abre aspas. Em vídeo postado no YouTube, o engenheiro boliviano Nicolás Hinojosa, de 32 anos, afirma que seu software de envio de mensagens em massa por WhatsApp foi usado por apoiadores do então candidato à presidência Jair Bolsonaro no ano passado e que, por esse motivo, seu número foi bloqueado pelo aplicativo. Lamentavelmente, na semana passada, bloquearam meu número de WhatsApp por causa do que aconteceu no Brasil. As pessoas que fizeram campanha para o candidato Bolsonaro usaram meu software, mas nem sequer compraram as licenças. Usaram a versão demo, diz Hinojosa no vídeo de 5 minutos e 25 segundos, postado em 31 de outubro de 2018. Fecha aspas. Em entrevista à Folha, Hinojosa afirmou que 360 usuários lançaram mão de seu software para enviar campanhas para Bolsonaro. Como visto, o empresário boliviano sempre se refere a apoiadores, a pessoas e a usuários, não fazendo referência a empresas ou campanhas oficiais do candidato investigado. Assim, fica a situação devidamente esclarecida pela reportagem, não havendo relação entre empresas e disparos em massa pelo WhatsApp. No caso concreto, impõe-se reconhecer que os fatos já estão devidamente esclarecidos pelas provas amealhadas aos autos, podendo e devendo o magistrado proferir seu decisum isento de parcialidade, imune ao colorido político partidário e, principalmente, alheio às paixões ideológicas. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, coisa rápida aqui. O ano passado, a Folha de São Paulo, fez sempre a Folha, né? Impressionante, tudo começa com a Folha, né? Fez uma matéria dizendo, me acusando de disparar em massa o WhatsApp, né, para fins eleitorais. Bem, a Folha publicou, o que o PT fez? Entrou com uma ação no TSE. Tá? E o TSE fez, apurou. Tá certo? E a decisão saiu hoje. Hoje o TSE decidiu. Né? Não houve disparo em massa pelo WhatsApp pelo candidato Jair Bolsonaro. Ponto final. Então houve o fake news da Folha. E depois deu trabalho ao TSE, agora tinha que ter uma punição para o PT, tinha que ter uma punição para a Folha de São Paulo. Os caras não podem publicar as coisas, é comum acontecer isso daí. Um jornalzinho lá do interior, de bairro, né, faz uma matéria mentirosa, acontece. Daí alguém leva no Ministério Público, leva no tribunal outro qualquer, entra com uma ação e aquela pessoa passa a ser investigada em cima daquela mentira. E muitas vezes, aquela pessoa investigada, o pessoal quebra sigilo, faz isso, faz aquilo, traz gente para depor do ciclo dos familiares, ciclo de amizade, vai achar alguma coisa, pô. Vai ter alguém que vai falar alguma coisa, achar alguma coisa, e acaba sendo punido não por aquilo que foi acusado, por aquilo que tem nada a ver. Isso não pode continuar acontecendo, não pode continuar acontecendo. Tá? Dor de cabeça para a gente, né? Despesa, chega no final da linha, a gente ganha ação. Tá? Quero ver o que os jornais vão publicar amanhã, se é que vão publicar alguma coisa sobre a decisão do TSE no dia de hoje. Repito, segundo o TSE,
Tribunal Superior Eleitoral. Não houve disparo em massa pelo WhatsApp, segundo massa, por ocasião da campanha eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.